Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerada um dos problemas fundamentais e o principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. O Brasil, em 2017, obteve o maior número de mortes violentas do mundo. Foram mais de 70 mil óbitos, o que equivale a 12,5% do total de registros em todo o planeta. O alerta faz parte do informe divulgado pela entidade Small Arms, referência mundial para a questão da violência armada. E, em termos absolutos, a entidade aponta que a situação no Brasil supera a violência na Índia, na Síria, na Nigéria e na Venezuela. Para resolver esse impasse, o governo federal criou o Ministério de Segurança Pública, que vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário Nacional. O primeiro ocupante do cargo é o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Raul Jungmann foi substituído interinamente pelo atual secretário-geral do Ministério da Defesa, o general Joaquim Silva. Ele será o primeiro militar a ocupar o comando do Ministério da Defesa desde a sua criação, há 19 anos. A pasta de segurança pública coordenará e promoverá a integração dos serviços de segurança pública em todo o território nacional. Não por acaso, a criação do novo ministério foi anunciada oficialmente 10 dias após a intervenção do Estado no Rio de Janeiro. O Ministério da Segurança Pública será o principal canal de interlocução do governo federal com o interventor, o general Braga Neto, assim como com os demais estados da federação. Essa ação vem um ano depois da tentativa da implantação do Plano Nacional de Segurança Pública e após a situação precária do estado do Rio de Janeiro, que terminou em intervenção pelas Forças Armadas do Exército em caráter administrativo. A implementação de um Plano Nacional de Segurança Pública, entre outros aspectos, pretende reduzir homicídios, combater o crime organizado e modernizar o sistema prisional, mas praticamente não saiu do papel. Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, o aumento da sensação de insegurança, a superpopulação nos presídios, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal, a morosidade judicial e a corrupção em todas as esferas governamentais representam, sim, desafios para a implementação de um Plano Nacional de Segurança Pública. E o cidadão brasileiro está refém e é um prisioneiro em sua própria casa. No programa Questão de Justiça, Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo, e Fernando Davi, secretário-geral da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Antes de iniciar nosso debate, vamos assistir à coletiva do novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O novo ministério surge do desmembramento do Ministério da Justiça. Qual o rumo, sobretudo, a dar a esse ministério? Diria que 5. Como aqui dito, coordenar os entes federados, coordenar e integrá-los, combater duramente, enfatizo, duramente, o crime organizado, articular-se com a área social dos governos, propor leis e projetos que modernizem e integrem o nosso sistema. Isso é o que nós temos que plantar. E, por fim, a valorização profissional dos nossos, todos, aqueles que fazem a segurança, dos homens e mulheres que fazem a segurança. As polícias Federal, Rodoviária Federal e a Força Nacional de Segurança Pública ficarão subordinadas ao novo ministério. A nova pasta também será responsável pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelos Conselhos de Segurança Pública e de Política Criminal e Penitenciária.
O presidente do Senado defendeu a criação de um sistema unificado de segurança pública. Nós precisamos unificar. Nós temos sistema unificado de saúde, nós temos um sistema unificado de educação, mas nós não temos um sistema unificado de segurança pública. Nós não combateremos e não daremos tranquilidade de volta à sociedade brasileira se não houver essa integração de poder legislativo, poder judiciário e a participação do Ministério Público. Eu tenho consciência disso e nós vamos fazer dessa forma. A criação do novo Ministério da Segurança Pública dividiu os senadores. Os governistas defendem que ele é fundamental diante do alto nível de violência no país. Já para os oposicionistas, ele é insuficiente no combate ao crime. Eu concordo, porque quando você tem uma pessoa dedicada a um assunto específico, isso fica melhor. Então a estrutura, e agora especialmente no Rio de Janeiro, sob a intervenção, eu acho importante. Na verdade, eu já tenho falado isso na tribuna, segurança pública tem que ser a prioridade número 1 do nosso país. Eu não tenho dúvida da necessidade desse Ministério de Segurança Pública e também não tenho dúvida que a atuação do governo será veemente. Isso tudo não passa de marketing político, porque assim que acabou o Carnaval, Michel Temer veio assinando um decreto promovendo uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. Na sequência, anunciou que queria criar o Ministério e tudo mais. Entretanto, junto com o Ministério, não veio um plano de trabalho, junto com o Ministério, como não veio na intervenção. Não vem sequer os recursos que serão disponibilizados. O que resolve o problema de segurança pública é coordenação das atividades de segurança pública, investimento em inteligência, investimento em remuneração devido e adequado aos profissionais de segurança pública, mas criação de ministério é só mais despesa para o Estado brasileiro. Bom, segurança pública, tema de todas as campanhas eleitorais e o principal tema do Brasil. Evidentemente, de 2014 para cá, nós sabíamos que o Brasil passaria uma crise em várias áreas e instituições. O caso da segurança pública não fica longe, né? Previsto na Constituição como um lugar especial no orçamento público, esse orçamento devidamente não é passado. Eu tenho orgulho hoje de discutir mais uma vez segurança pública, tema de você que fica em casa porque você precisa ou sai à rua para trabalhar, né? Ou fica preso dentro de casa, que é o que tem acontecido com o brasileiro, tem no seu dia a dia um problema seríssimo para essa condição do ente político, saber como tratar melhor você que é cidadão e tem direito de ir e vir. Tenho orgulho de receber a primeira presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, a doutora Raquel. Fiquei surpreso, doutora Raquel, é a primeira mulher a comandar, né, uma instituição, vamos dizer assim, mais masculina, né? Mas vi assim, várias entrevistas com a senhora, com essa paixão que tem pelo estudo do direito, é importante, maquinzista, e também pela essa profissão muito bonita que é a defesa do cidadão quando está aí transitando a rua. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, é uma satisfação poder participar do seu programa. O doutor Fernando é o secretário-geral da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo, né, representando o nosso presidente, o doutor Gustavo, né? Aliás, uma dupla que eu queria ver desde 2017, trabalhando em conjunto, essa dupla sindicato e associação das polícias do Estado, né? Eu acho importantíssimo essa união, já que se fala de pasta de segurança pública e na execução a gente não tem essa integração de verdade. Essa é a primeira vez que eu vejo um núcleo importante se unir. Eu agradeço muito. Manda um abraço para o doutor, viu, doutor? Obrigado, eu agradeço muito a oportunidade. Doutor Siglione, é uma honra estar aqui com você nessa mesa qualificada aqui. O doutor Gustavo deixou um abraço, pediu para eu transmitir e dizer aí que é uma honra poder fazer parte desse debate. Olha, eu estou satisfeito. O doutor Alexandre Presto, que é um comentarista já faz 2 anos aqui do Questão de Justiça. Obrigado, Alexandre, está bem? Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra poder participar mais uma vez do seu programa, Walter, e debater assuntos importantes para a sociedade brasileira, assim como a segurança pública. E aqui nos estúdios, não está aqui à nossa vista, o doutor Lira, que está aqui, também representa a parte da PM de Estado de São Paulo. Ali que vocês... Então, eu quero que dê uma passadinha. Tudo bem, doutor Lira? Vai estar acompanhando hoje, presidente de um dos principais núcleos de serviço e amparo à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado, viu, doutor? Bom, segurança pública é tema do seu dia a dia e a grande verdade que eu queria perguntar primeiro para a doutora Raquel é que o Brasil teve agora, no seu índice em 2017, foi colocado como o ano mais violento
das últimas décadas. Pelo consta de dados, a gente tem 2,5 total de registros do planeta, num total de 560 mil pessoas mortas no Brasil. Me parece que são mortes equivalentes a uma guerra civil. Então a pergunta é, doutor, vivemos uma guerra civil não visualizada no nosso país? A realidade é que estamos com números equivalentes, sim, a de uma guerra civil. É alarmante e é triste sabermos que a segurança pública, que é um direito social, ela não é tratada como prioridade pelos governos. E aqui eu falo pelo governo do Estado de São Paulo. A segurança pública, ela deve ser uma obrigação. Ela nunca poderia ser colocada como uma política de governo, e sim uma política de Estado. Sendo política de Estado, o Estado tem a obrigação de proporcionar a segurança para a sociedade, sendo o pilar dos direitos sociais a segurança pública. O que acontece é que temos um aparato muito complexo, porém não existe políticas para que esse aparato seja implementado. Muito pelo contrário, de forma equivocada, prioriza-se os efeitos e não as causas. Para combatermos a criminalidade, devemos priorizar as causas. As causas. E a gente só consegue prevenir o crime através de investigação. Existem as prevenções primárias, secundárias, terciárias, dentro do estudo da criminologia. E sabemos muito bem que tudo se resume à investigação. E qual é o órgão, qual é a instituição competente legalmente, constitucionalmente, para investigar, para trabalhar através de investigação com inteligência, uma investigação de inteligência? A Polícia Judiciária. E há um desaparelhamento proposital por parte dos governos, porque a Polícia Judiciária ela tem uma atribuição de investigar, e nesse caso, investigar todos aqueles que cometem crimes. Inclusive, por fatalidade, podem ser aqueles que estão temporariamente no governo, aqueles gestores temporários, aqueles plantonistas do governo. Então, eu vejo que não há um interesse do governo em fortalecer a Polícia Judiciária, porque muitas vezes aqueles que estão de forma temporária podem sim ser investigados se praticarem crimes, e quem se prejudica é a sociedade. A forma de desmontar a Polícia Judiciária e não investir em Polícia Judiciária nos coloca como vítimas secundárias, porém a principal vítima é a sociedade, a população, que hoje estamos com números equivalentes a uma guerra civil. Eu acho interessante, doutor Fernando, a doutora Raquel já até tinha me falado, para você que está em casa, e esse posicionamento é bem interessante, viu, doutor? A Polícia Civil ou a Polícia Científica, que aqui no estado de São Paulo nós temos, acho que deve ser o único ente da federação que tem essa polícia em especial, trabalhando na divisão, e dá uma discussão toda em cima disso, ela sim trabalha com o auxílio ao judiciário, ao andamento que você que está em casa vai à delegacia, faz ali o seu BO, entra aí com o seu, vamos dizer assim, um processo dentro da delegacia, e isso é encaminhado o juiz competente da região, né? A polícia militar é que faz o outro trabalho, que é esse trabalho da rua, de prevenção. E o brasileiro, ele tem um pouco de confusão nisso, né? O PM estuda sim, mas o delegado estuda direito também, né? Então, cada um tem uma função específica, eu acho interessante a senhora colocar. Não só específica, mas uma função delimitada de forma constitucional. Sim. Cada um tem a sua atribuição constitucional. E parece que, eu não quero fazer nenhuma crítica, doutor, mas parece que os nossos representantes no Legislativo simplesmente ou ignoram ou terminam desconhecendo a matéria, sem querer fazer de deferência a ninguém, porque fora o nosso ministro atual da Segurança Pública, parece que a matéria de desconhecimento é como se fosse um jargão político, né? Você vê a exclamação, mas é porque segurança pública é prioridade e tal. Segurança pública não é a questão das polícias, é uma questão de governabilidade e sistema de governo. Ela fala bem, a senhora falou muito bem. De Estado. De Estado. Perfeito. Queria saber a sua opinião. Doutor Siglione, na verdade, é importante que a gente pontue uma questão no seguinte sentido. É verdade, sim, que aquilo que mais fica visível na segurança pública são as viaturas caracterizadas, são policiamento fardado,
Isso é muito importante. É um esforço hercúleo, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Civil Metropolitana, de fato inibir o crime antes mesmo dele acontecer. Então isso é imprescindível. A gente tem sim que investir nesse tipo de policiamento. Entretanto, nós vimos aqui na Polícia Judiciária, principalmente no estado de São Paulo, um certo equívoco no tocante à distribuição do orçamento e principalmente de investimento sincero numa área que não aparece tanto, mas que dá muito resultado, que é a área da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, que é a investigação criminal. Eu estava comentando com a doutora Raquel Galinatti, agora um pouco mais cedo, que na verdade nós estamos de alguma maneira tentando com os números, com as estatísticas de alguma maneira, tornar mais profissional o enfrentamento da segurança pública. A gente tem que ter ideia que às vezes é mais fácil você debelar o crime atingindo o chefe da quadrilha. Quando você de fato descobre quem é o chefe da quadrilha criminosa e você o prende, você desmantela todo um sistema de criminalidade que está em volta dele. Agora, se você intensifica demais um policiamento ostensivo, se você fomenta demais a questão da prisão por si só, muitas vezes essa prisão vai acabar atingindo aqueles criminosos menores, aqueles delinquentes que de fato estarão às ruas, serão substituídos muito rápido e não farão qualquer diferença na segurança pública, na sensação de insegurança que o cidadão tem. Então eu creio que a grande mote, a gente agradece o convite, acha importante debater de maneira séria e profissional o tema de segurança pública e a gente espera que de fato a criação do Ministério ela venha debater esse tipo de assunto em profundidade. É essencial que para todas as áreas do governo, não mais do que justo que o tributo pago pelo cidadão seja revertido na viabilização de orçamento para isso. É claro que isso é uma questão que fica um pouco difícil para entender, que até mais sua área, mas também é interessante entender, por exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, em 2014, o orçamento da segurança pública era por perto de 24 bilhões de reais e quebrados, né? Onde você aí tinha, dentro desse orçamento, o orçamento da Polícia Civil, né, que é mais ou menos 1/3 desse valor, né? O que talvez, o que eu senti, inclusive, que vocês colocam muito, é desmembrar essas ações e aqui o orçamento da segurança pública especificamente. Eu achei muito interessante essa ideia, doutor. Aliás, é uma execução fantástica. Ficasse a demanda da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Justiça o relocamento dessa área, até porque engrandece e distribui melhor o orçamento da Lei de Diretrizes do Estado de São Paulo. Né? Eu acho essa ideia fantástica, porque aí vocês conseguem setorizar. Se não há dinheiro para investimento, doutor, como é que você vai tratar de um policial, não é, doutora, que vai para casa, tem problemas em pagar a escola e pagar as suas necessidades diárias, né, com relação a transporte e tudo, e às vezes alguns deles não conseguem nem, no lugar onde vão, não conseguem até trabalhar, sabendo que são policiais. Né? E eu sei que tem um relatório de 2014, doutor, que o próprio sindicato, foi o sindicato que pediu ou foi a associação, doutor? Esse relatório que fala do salário dos policiais. Né? Foi acho que do sindicato, um parecer, né? Esse parecer é do sindicato. Tem atualizado, o parecer é do sindicato, sim. É do sindicato. Então, como pode o Estado do Amazonas ter que, eu acho que agora é Rondônia, não é isso? Que tem maior salário para o top da delegacia. Eu digo top para fazer uma comparação. Num estado com 4 milhões de pessoas, a gente tem um salário muito menor, com um orçamento muito maior. Essas coisas precisam ser revistas. Né? Esse relatório, a senhora estava até falando, eu vi um sindicato com a associação trabalhando isso esse final de semana. Né? Vocês acham, sem querer ficar implementando, eu nem deixei você falar, né? Falei que jornalista fala para muito, né? Queria que eu escutasse um pouco. Essa colocação que você fez, inclusive quando você concorreu ao governo do Estado de São Paulo. Isso é propaganda antecipada. Não, porque a gente traz um tema que você questionou, você colocou a questão do Estado de Rondônia, que é um estado que não anda com as próprias pernas. Sim. Ele não tem uma capacidade de se autossustentar com o seu orçamento público. E o Estado de São Paulo, ele contribui com 34% do PIB na federação. Estado mais rico. E volta 14%.
de tudo que ele contribui, 14% só que nós temos do retorno. E você vê que você fez uma análise que o agente público ali, o policial, né, o top da delegacia, ele ganha, é o maior salário da federação. O maior salário da entidade. Da entidade. As custas de quem? Não é bem assim, deixa eu até corrigir isso, né? Eu disse que o top da delegacia, que seria o top, como seria um coronel, né? O limite dele seria isso, e fazendo um comparativo com outros entes da federação, outros estados, ele está muito abaixo. Né? Sendo que o estado de São Paulo sustenta. E a doutora Raquel fez uma observação interessante, que é, na verdade, o que se espera desta implementação do novo Ministério de Segurança Pública. Que a segurança pública ela deve ser tratada como uma política de Estado, não é, doutora? Não como uma política de governos, mesmo porque a gente tem a questão do Rio de Janeiro, né? O governador, o governador assumiu que ele perdeu a capacidade de governar o Estado, né? E a intervenção não foi feita em cima da instituição governo, mas sim de uma das pastas que é de segurança pública. Então, quer dizer, o governador manteve-se no cargo, né, desmoralizado do ponto de vista do poder, né, porque as outras secretarias estão diante de um governador que assumiu que não tem mais competência para governar o Estado. Portanto, todas as outras secretarias ficaram desmoralizadas. Na iniciativa privada, se um CEO diz que ele não tem mais competência de administrar a empresa, ele é colocado de lado, ele é substituído. Mas não, a federação simplesmente manteve ele lá, recebendo o salário dele com seus secretários de forma inoperante e cuidando somente da questão da justiça com o interventor que deveria estar no lugar do governador do Estado. É isso que eu queria escutar, a questão até da intervenção, porque o caráter 1800 e pouco, a senhora até fez uma explicação, acho que é importante o cidadão entender como funciona essa intervenção do Estado. Não, mas é só para complementar, porque existe uma complexidade justamente as polícias judiciárias, elas são instituições de Estado, porém estamos subordinados ao Executivo. O que nos falta? Nos falta uma autonomia institucional. O que significa autonomia? Ausência de fiscalização ou uma impunidade? Muito pelo contrário, porque somos o órgão mais fiscalizado, a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, por todos, tanto pelo Ministério Público, pela população, pela própria sociedade, internamente, nossas corregedorias, mas uma autonomia para que não ficássemos como estamos hoje, sujeitos a ingerências governamentais, que estivéssemos blindados dessas ingerências. Por quê? Porque sendo de Estado, os governantes, não só constrangidos, eles estariam como obrigados a manter essa gestão continuada. Cada governo que passa faz uma gestão equivocada porque ele se sente no direito de colocar política de governo numa instituição de Estado, que não poderia ocorrer. Exato. E aqui, no estado de São Paulo, estamos há mais de 20 anos sujeitos a essa equivocada, atrapalhada política de governo, colocada de forma equivocada no que tange segurança pública, polícia judiciária. E para falar por isso que estamos usando essa faixa preta, iniciamos um movimento dia 12 de março de luto. E luto pelo descaso do governo com a segurança da população, do descaso do governo com a insegurança que o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, muito bem colocado, coloca à mercê da criminalidade à população. Então, nós, policiais civis, delegados de polícia, honramos nosso distintivo, nosso juramento, protegeremos e combateremos a criminalidade, mas de luto, não mais calados. Estamos indignados e esse processo de desmonte e escateamento vem há muito tempo. Então, o que ocorre? Falta uma autonomia e um exemplo assim, muito recente é que essa lei do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ele coloca diretrizes, além de ser integrado entre o âmbito federal, o âmbito estadual, o âmbito municipal, a segurança, ele coloca muito delimitado quais são as diretrizes de metas a serem cumpridas. E aí ele coloca as polícias judiciárias, as polícias ostensivas preventivas, no caso a polícia militar, e as polícias científicas, técnico-científicas, que são as perícias. E no caso, as metas a serem cumpridas pela Polícia Judiciária justamente estão correlatas com a nossa atividade fim. Todo setor, público ou privado, tem que ter metas para avaliar a sua competência ou a sua eficiência.
E quais são as metas, quais são as diretrizes para a Polícia Judiciária? Está bem colocado ali no projeto do SUSP. Elucidação de crimes, de cumprimentos de mandados, recuperação do erário, o que foi o perdimento de bens para a prática dos crimes. E aqui, no estado de São Paulo, de forma equivocada, colocou-se um cumprimento de meta baseando na atividade fim, não da Polícia Judiciária, mas da Polícia Preventiva Ostensiva, da Polícia Militar. Ou seja, número de flagrantes. Isso seria uma produção de flagrantes? Não é essa atividade. A Polícia Judiciária, coadunando com o Estado Democrático de Direito, não tem o intuito de prender a todo momento, como o doutor Fernando Davi muito bem disse anteriormente. Não é esse o nosso objetivo. Nós queremos buscar a verdade possível dos fatos. O criminoso, quem praticou o crime, a prática do crime. Então, o que ocorre? Por faltar autonomia, estamos sujeitos até nisso. Colocamos a nossa instituição abaixo de equivocadas políticas de governo até para aferir a competência, a complexidade de nossa atribuição para diretrizes de metas. Então é um absurdo que isso ocorra e não podemos permitir isso de forma alguma. Eu queria fazer um comparativo, estou querendo achar bem interessante esse posicionamento, porque você percebe em casa que você pode contar assim com policial militar e policial civil, né? Quantos são hoje os delegados no estado de São Paulo? Somos em aproximadamente na ativa uns 3.500, doutor Fernando? Menos. Uns 3.000? Ativa, acho 2.800. 2.800. É porque eu estou falando entre ativos e inativos. E os policiais civis do estado todo, no mínimo uns 28 mil. Né? Aqui temos... perto de 30 mesmo. Juntando com isso, né? 28 mil. Já a questão das polícias militares, Lira não me deixa se equivocar, uns 93 mil policiais, com a parte ainda de contratações aí que não entraram, 95 mil. Também temos só, o pessoal, essa parte da polícia dos municípios, né, que é a Guarda Metropolitana, que é outra classificação, na cidade de São Paulo só tem 6 mil. Mas estou fazendo fechando esses números, para ver que o estado de São Paulo tem 44 milhões de pessoas, né? Quer dizer, não é qualquer, né? 3 mil delegados. Menos do que isso, quer dizer, e a função dele, né? Fazer com que o inquérito ande e tal. Eu queria usar o Estado, porque o Estado de São Paulo assim, é emblemático nessa situação. Ele é tão grande em número, tão pequeno em repasses, é uma coisa assim, né? Mas, doutor Raquel, para entender o volume, aqui no Estado de São Paulo a gente gasta na pasta 28 bilhões. Né? Vamos dizer que o empreendimento desse dinheiro vai, se não tem viatura, se o salário está ou não condizente. Por exemplo, já fui em delegacia que não tinha micro-ondas, o teto está caindo, enfim, né? Essas são as realidades que se tem, né? A falta de colete, enfim. Até estava uma luta muito grande para a PM trocar a 38 por pistola, há uns tempos atrás. Mudou acho que uns 2 anos, 3 anos atrás, um pouco mais. Mas veja bem, como é que o Ministério, eu queria comentar isso, aproveitar de vocês aqui, né? Vamos dizer, se já é difícil coordenar um Estado, como é que vai se coordenar um ciclo maior, um Ministério que tem na pasta 2,7 bilhões, quer dizer, 10% do que o Estado de São Paulo encaminha para a manutenção, por exemplo, no Estado do Rio de Janeiro, que já não tem mais nada de segurança pública, nem política, nem polícia militar, tem um exército à rua, né? Como é que vocês veem essa relação? Vou colocar, por exemplo, aqui, eu queria que a senhora me explicasse, tentasse me ajudar a entender, ou o senhor, coordenar e integrar os entes federados. Eu estou tentando entender o Plano Nacional de Política, eu não consegui achar os caminhos. Combater duramente o crime organizado. Essa é a função da polícia, não é? Quer dizer, mas os estados já não estão fazendo isso? Propor leis e projetos que modernizem e integrem nosso sistema. Aí eu vi uma coisa. Nosso sistema não é integrado, né, doutor? Deveria ser. Temos o Senasp, que anteriormente estava na pasta do Ministério da Justiça, agora no Ministério da Segurança Pública. E o Senasp, ele tem um sistema integrado, sim, com dados de todos os estados, sim, e que de todos os estados da federação, hoje integram 8. Estão viabilizando a inserção de mais 4 ou 5, e pasmem,
São Paulo não está nem sendo viabilizado e nem teve indicativo de que irá participar desse sistema. Óbvio que participando desse sistema integrado de informações, tanto que no que tange a crimes, a sistemas de dados no caso de tráfico de drogas, a mandados de prisão, você também fica sujeito a controle. Você fica sujeito a controle porque você compartilha dados. Eu acho interessante. Óbvio que em toda situação tem os prós e os contras, mas eu acho que nessa realidade em que não podemos nem confiar naqueles que são eleitos pelo povo para cumprir com a sua obrigação, eu acho que tem muito mais vantagem do que desvantagem. Porque as vantagens serão os dados sendo compartilhados e ao mesmo tempo fiscalizados por todos. Mas nós temos isso, porém não é obrigatório, não é coercitivo. Cada estado participa. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo temos o registro de ocorrência, o RDO. E o nosso RDO tem uma formatação própria para registrar as ocorrências e para armazenarmos esses dados, tanto de crimes ou de fatos não criminais. No Senasp, existe uma formatação muito moderna, tivemos a oportunidade, tanto o sindicato como a Associação dos Delegados, fizemos uma visita no Senasp, e o sistema é bem moderno, inclusive até com retratos falados, etc., próprio. 8 estados já fazem esse sistema de registro de ocorrência de forma unificada, de forma igual. São Paulo não faz parte disso. Acredito que com a implementação desse novo ministério, do Ministério da Segurança Pública, o Senasp passa para a pasta do Ministério da Segurança Pública, tem a nova lei que está em votação, seria essa semana, acho que vai ser a próxima semana, do SUSP, acredito que será uma forma a mais de colocar os estados para que participem disso. Até por lei. Eu queria entender, doutor, é o seguinte, você vai numa delegacia, me corrija se estiver errado. O sujeito vai lá, procura, sei lá, passou um BO, ele vai procurar um sistema X, não vou ficar falando, aí depois o sistema Y, aí depois ele vai, porque não acha aqui, ele vai num outro sistema, né? É isso que eu gostaria de compreender. Você não tem uma base, por exemplo, os tribunais, eles não conversam na mesma linguagem. Então, há condições desses 8 ter a mesma base, por exemplo, a Prodan fazendo a unificação desses dados, que eu, a grosso modo, entender o seguinte: o sujeito tirou um RG em São Paulo, matou 30 pessoas, ele vai tirar um na Bahia e lá está isento, isso que me parece. Né? Até hoje. Até hoje. Então, mas pelo Sinesp, do Senasp, esse sistema integrado, sim, há a possibilidade. Dos 8 estados. Queria que só falasse, você lembra dos 8 estados quais são? Não. Mas são 8 estados, e o São Paulo não está no meio. Não está ainda, e tem 4 estados que irão. Praticamente os estados do Norte já fazem parte, alguns do Nordeste, você sabe, doutor Fernando? Acho que Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, eu não me lembro ao certo. A ideia... É que onde tem menos pessoa é mais fácil de fazer a coordenação. Sem dúvida. Também isso, o gigantismo de São Paulo atrapalha muito. Mas a ideia é que o crime não tem fronteiras. Então, a criminalidade, para ser investigada a contento, ela precisa realmente de um sistema integrado. Se você for ver nas atribuições da Polícia Federal, de fato a Polícia Federal seria que teria atribuição, entre aspas, competência, para realizar esse tipo de investigação. Entretanto, a nossa Polícia Judiciária de São Paulo e outras tem, digamos assim, delegacias específicas que investigam criminalidades organizadas e não raras vezes são obrigadas a atuar em outros estados e até mesmo, já houve casos de colegas nossos que foram até ali o Foz do Iguaçu para trazer o bandido do PCC e tudo mais. Então, eu creio que essa ideia da unificação, ela é um pouco difícil, delicada, por quanto o gigantismo de São Paulo atrapalha um pouco. Mas eu creio que falta um pouco também nessa linha de intenção de fato, fazer com que essa eficiência seja verificada na prática. Perfeito. Então, veja, eu posso dizer a questão, por exemplo, do inquérito eletrônico. Hoje nós temos aí um projeto de implantação de inquérito eletrônico, que é exatamente isso que o senhor estava comentando, da vinculação entre a Polícia Judiciária e o Poder Judiciário. Que hoje o Poder Judiciário de São Paulo usa o ESAG, que é um processo judicial, e nós estamos fazendo essa vinculação a partir do inquérito eletrônico. Só que, infelizmente, temos poucas delegacias em São Paulo que já utilizam o inquérito eletrônico. Se não me engano, são 2 DDMs e temos mais... Na Baixada Santista houve a implementação e Sorocaba, região de Sorocaba. Mas está muito aquém. Então, quando sobra um dinheiro no orçamento, a gente ouve, né, por vezes, que falta projeto para implementar os recursos.
Desculpa, mas eu acho que a pessoa que fala isso está mal informada, porque esse projeto do inquérito eletrônico ele já é antigo. Nós precisamos de recursos para implantar e não raras vezes o orçamento que sobra na pasta de segurança, principalmente na área da Polícia Civil, na área da Polícia Civil, é redirecionado sem se atuar, sem se verificar esse tipo de projeto que é imprescindível para a gente conseguir fazer essa integração de dados e combater uma criminalidade. O que a gente falou é importantíssimo, porque, doutor, me permita, porque essa proposição ao plano de governo, ela tem que ser perguntada para quem está executando a ação. Eu penso assim. Então, assim, os delegados, os policiais, os entes precisam chegar e falar, nós precisamos disso, que é a autonomia que a doutora colocou. Sem isso, nada funciona. Não é isso, doutor? Aí quando eu vou fazer a lei orçamentária anual, a lei de diretrizes, a execução do orçamento, e aí vai, é uma coisa engraçada. Eu queria colocar isso, porque jornalista, embora tenha aquela participação do outro lado, mas eu fico curioso às vezes, sabe, Presto? Porque assim, a gente... para quem está fora não entende, mas é assim, quando você faz o plano de governo, a secretaria manda para você, né, a casinha do João manda lá para o seu Zé, que é o dono da casa maior, e ele fala assim, ó, eu gostei desse plano, implementa na conta grande. Aí vai para você que está em casa. Esse plano vai para toda a Assembleia Legislativa. Então, quando o sujeito que você vai lá para frente fala, eu não sabia que isso ia acontecer assim, não. Ele viu antes, porque vai para lá, aprova e volta a execução para o Estado fazer. E aí eu me pergunto, doutor, aconteceu isso no INSS com relação à Previdência. Ninguém foi perguntar ao INSS como é que trata da Previdência. Né? E ele ficou aí falando de Previdência tem uma mistura, mas ninguém perguntou para quem está lá no INSS, fala aí, como é que paga os aposentados, se eles existem ou não. Tá? Por que não perguntam a vocês? Eita, essa é uma pergunta difícil mesmo. Entendi, eu acho que eu vou voltar para Eu gostaria de saber também por que não nos perguntam. Foi meio pesada essa, né? Eu acho que existe uma política, uma cultura enraizada que, em larga medida, pode ser até positiva no tocante ao delegado de polícia como chefe da instituição policial civil, essa linha de segurança pública, ele realmente vestia a bandeira do governo, mas não do governo pelo governante, do governo como chefe de Estado mesmo. Mas vocês fazem então, isso agora? Que eu fazemos, estamos continuando essa... Mas eu creio que talvez falte essa cultura um pouco de realmente apontar algumas questões que são falhas. Nós entendemos o seguinte, o que vale é a boa fé, a boa intenção. Se todos nós tivermos boa intenção, e creio que as instituições falam por si, quando visitamos Ministério Público, Polícia Militar, nós percebemos que todos nós queremos basicamente a mesma coisa, que é lutar contra a criminalidade, que é solucionar problemas de corrupção, que é diminuir os índices de criminalidade. Entretanto, às vezes até por alguma questão de vaidade, de questões pessoais, não prosseguimos, não progredimos isso. Então, acho que a gente deve vencer isso e tentar realmente fazer um plano que atenda a todos. Né? E é muito bem colocado, doutor Fernando, porque parece que existe aqui no estado de São Paulo, pelo governante, uma alienação ou uma ingenuidade, porque recentemente nós iniciamos essa campanha e recentemente comentários na imprensa pelo próprio governador de que é para se dar um desconto, pois deve ser coisa de sindicato, este luto pela Polícia Civil e pela sociedade. Então, eu respondo ao governador que, em primeiro lugar, um governante que se propõe a ser presidente da República, não respeitar o Estado Democrático de Direito e mais, não respeitar as críticas ao seu governo e críticas construtivas, pois se ele tem assessoria incompetente, nós estamos criticando, pois estamos realmente atuando em relação a isso. E se ele não aceita críticas e coloca, para mim, essa colocação denota um medo de ser criticado, por falar que deve-se dar um desconto, pois deve ser atitudes de sindicatos. Então eu digo, governador, o senhor não terá desconto algum na sua incompetência ou na incompetência de seus assessores. Continuaremos combatendo essa alienação no que tange a segurança pública, a gestão de segurança pública e exigindo que cumpra com sua obrigação e proporcione segurança à sociedade através de investimento em polícia de inteligência, na polícia judiciária, para que possamos trabalhar. Pois hoje, muitas vezes nos sentimos não só limitados, como impedidos de poder trabalhar de acordo com a
a nossa potencialidade e bem-servir. O quadro da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi idealizado em 1994 com 40 mil policiais. Hoje, estamos em 2018 com aproximadamente 28 mil policiais. E a cada ato, a cada decreto, estamos percebendo que o governador anda na contramão. Ao invés de investir em segurança, ele diminui. Recentemente vendeu 2 helicópteros dos 4 helicópteros para cobrir o estado de São Paulo inteiro, um estado de um tamanho de um país. Então, nós estamos realmente cumprindo com a nossa obrigação como autoridades policiais, como delegados de polícia, integrantes de uma instituição de Estado, e estamos, sim, ajudando que o governo saia dessa alienação e consiga enxergar a população e o estado de insegurança que o estado de São Paulo se encontra. A população, no geral, o país todo, vive essa situação, né? Eu acho que tem que ser remanejado muito e repensado, não só também na segurança, na saúde pública, nas questões de transporte, porque eu sempre coloco, doutor, segurança pública é questão de Estado, mas também ela é uma rua organizada, uma iluminação, é um bom amparo que você tem, inclusive no asfalto, enfim, não é só um sistema de Estado. Eu parece que queria te escutar, você está muito... Não, eu estou... Essa observação recluso que a doutora fez dos 8 estados que estão fazendo parte desse sistema integrado de informações... Aproximadamente, eu não sei os números exatos, de 8 a 9 estados. Quando você mencionou 8 estados, eu já logo imaginei, em primeiro lugar, que o estado de São Paulo tivesse sido um dos primeiros a fazer parte dessa integração. Em 2012, eu participei do programa de governo para a gestão pública e eu dei a ideia da criação de um departamento, de um núcleo de gestão de crise, porque nós iríamos receber a Copa do Mundo e o Brasil definitivamente não tem justamente nenhum preparo e um link com a Polícia Militar, Polícia Civil e Defesa Civil. Então nós íamos ter um contingente de pessoas frequentando os estádios e as coisas sendo feitas de uma forma desconexa, né? Então, essas informações, elas são vitais, né? Nos Estados Unidos nós temos o FBI, que trata justamente da centralização dessas informações, né? E você mesmo colocou, quer dizer, quando faz-se uma crítica, ao invés do governo receber a crítica e analisar a crítica, não, o governo acaba ridicularizando a crítica, né? Colocando, não, isso não significa nada, isso é coisa de... né? E realmente não parte para uma política de Estado. Mas o Brasil está num processo degenerativo e de desconstrução. Se a gente não trabalhar de uma forma séria as nossas instituições, de uma forma da gente buscar realmente uma unificação para começar a reconstruir esse país, realmente eu não sei onde nós vamos chegar, porque nós já estamos com números, né, de mortalidade idênticos a uma guerra civil. Então, onde nós vamos parar? Porque não dá para entender por que o estado de São Paulo está fora dessa estatística. Não dá para entender. Por que o governo do estado de São Paulo insiste em não ouvir as críticas? Eu queria até colocar uma coisa que eu acho importante para agregar aqui no debate, no tocante ao seguinte: a gente percebe realmente que o que está em voga, que a gente precisa tentar mudar, e é por isso que essa oportunidade é tão interessante, é a visão da autoridade pública. Você percebe que o policial, em larga medida, mas o delegado de polícia, o agente da lei, ele é absolutamente desprestigiado no momento de se pagar salários, no momento de se dar condições de trabalho. Então, você entra numa delegacia de polícia ou entra em, enfim, não posso falar aí quartel, enfim, não posso falar, mas falo pelas delegacias de polícia, você entra em alguns lugares e você olha os lugares absolutamente desrespeitosos para uma autoridade trabalhar. Você liga a televisão e você vê nas novelas um desprestígio gigantesco à figura da autoridade, não só o delegado, como os juízes, como, enfim, os próprios policiais. E isso, na verdade, vai incutindo na mente da população um desrespeito à lei, um desrespeito à ordem. Então, eu acho que é um momento hoje no Brasil da gente rediscutir qual é o direcionamento que nós gostaríamos de ter. Será que, de fato, ser feliz, que a gente vê isso muito na mídia, né, que a felicidade, a busca da felicidade está nesse aglomeração material,
em ter mais e mais dinheiro e vantagens, será que não é hora da gente repensar e fazer um pouco pelo próximo, um pouco pelo público, um pouco pela população de São Paulo? E vendo a sociedade, a população no tocante à insegurança pública, o doutor Gustavo estaria aqui e diria isso. Hoje o salário do delegado de polícia do Estado de São Paulo é o pior salário do Brasil, sendo que nós temos o maior PIB do Brasil. E isso, mais uma vez, o doutor Gustavo diria também, e eu digo para enfatizar, não é mais uma questão meramente corporativista, não é uma questão vazia. Isso é, na verdade, uma questão de Estado, porque a segurança pública do cidadão paulistano está em risco, está em prejuízo frente à segurança pública dos cidadãos dos outros estados. É claro que um delegado de polícia no estado de São Paulo, que prestou um concurso difícil como delegado de polícia e ombreou nos bancos acadêmicos com hoje promotores, com juízes, com procuradores do estado, para conseguir ter um padrão de vida razoável, ele vai dar aula na faculdade, ele vai fazer consultoria de segurança pública. Mas e a atividade fim? E a investigação do crime que demanda finais de semana, demanda feriados, demanda madrugadas adentro? Como fazer para conciliar isso? Me parece inconciliável. É o momento da gente, de fato, tocar o dedo na ferida e perceber que ou a gente trata com profissionalismo. Eu gostei muito da fala do ministro Jungmann a respeito da valorização. Então, deve haver a valorização do policial como um todo. Primeiro, a valorização dele no respeito à qualidade de trabalho dele. E depois, no local de trabalho e tudo mais. E segundo, na questão salarial também, porque isso é dignidade. Então, eu peço até licença para fazer esse desabafo e dizer que eu estou aqui com a minha faixa preta também, e estamos aí com o nosso hashtag, não é isso? O hashtag Luto pela Polícia Civil, que é um hashtag que tem duplo sentido, além de luto por conta realmente do luto, mas luto de lutar também, do verbo lutar. Nós estamos em protesto silencioso, estamos, como sempre, ordeiros, concordes à lei. Se não podemos fazer greve, então não faremos, mas ao mesmo tempo gostaríamos que a sociedade entendesse que é o momento de nós darmos um basta nessa situação. É uma situação difícil quando como é que falava o vovô? Na casa que falta o pão não há razão, né? Então começa a faltar em casa e é duro o trabalho, porque vocês dão peito à bala, né? Eu me lembro que também em alguns estados da federação, na questão da PM, lá em cima, houve um tempo, né, muito forte aí de greve, mas também quando o agente da justiça não tem segurança, como é que ele também vai poder ficar, né? Então, é um conflito aí, né? É um conflito pessoal, mas quem tem... Pessoal, digo o seguinte, porque vocês têm no DNA essa função, como o professorado tem. Então, o sujeito nasce, como eu vi a delegada da entrevista, ela nasceu já pensando em ser delegada, né? Foi isso, né? Desde jovem e tal. Então, assim, é uma vocação, é vocacionado, né? Não é para qualquer um, né? Vou virar policial, né? Não é isso. O sujeito sai, está dando a vida em prol do outro. Eu entendo muito o clamor de vocês, porque esse respeito e essa dignidade tem que ser dado aos entes da nossa casa. Você tem que sair para executar seu trabalho e deixar os entes da sua casa respaldados para que você possa se doar para outras pessoas. Eu entendo muito bem. É uma tranquilidade, né? Uma tranquilidade sabendo que você vai ter uma contraprestação. E justamente, muito bem colocado pelo Dr. Fernando, justamente por esse processo de desprestígio colocado pelo governo do Estado aos policiais, à Polícia Civil, ficam aqueles vocacionados, pois o concurso é super difícil, temos sim a capacidade plena de passarmos em outros concursos, e o que ocorre cada vez mais, nós vemos colegas cada vez mais migrando de carreiras, migrando até mesmo para ser delegado em outros estados, porque aqueles que amam ser delegados de polícia migram, porque proporcionalmente alguns estados pagam até o dobro da remuneração do que é
pago aqui no estado de São Paulo. Então, a Polícia Civil ainda é uma das melhores polícias da América Latina, graças a esses policiais vocacionados que, por muito amor e heroísmo, cumprem com o seu dever. Então, isso não é uma desculpa para o governo continuar nos colocando numa situação de desprestígio e de impedimento para que possamos proteger a sociedade. Então, aqui a nossa causa realmente abre o leque, não é corporativista, mas, sobretudo, para protegermos a sociedade e a população, para podermos trabalhar. Estamos muitas vezes limitados e até impedidos que possamos proteger e combater a criminalidade. Como que um delegado de polícia hoje, por faltar delegado de polícia, pode presidir 1.200, 1.400 inquéritos policiais? Como um escrivão de polícia pode secretariar 500, 600 inquéritos policiais, cumulando com plantões, 24 horas, e normas internacionais do direito do trabalho são desrespeitadas, pois o plantão é ininterrupto, o sobreaviso é ininterrupto. Então, existe esse descaso realmente com a população. Não é com o delegado de polícia, não é com o policial civil, mas o descaso do governo é com a população, é com a segurança da população paulista. Agora eu tenho que fazer jus também a minha parte de jornalismo aqui, dizer que as colocações são dadas, né, mas também a gente pode ter e recebê-los do outro lado, né? Essa é a questão, função nosso jornalista também, para ficar os dois lados equilibrados também. Né? Mas quantos minutos ainda a gente tem? 5 para acabar o programa? Poxa, eu tinha tanta coisa para perguntar. 5 minutos vai... Eu quero perguntar, eu gostei muito da sua colocação, acho que a sociedade civil, ela tem que valorizar aquilo que é de melhor. O policial é um exemplo, é um herói, policial militar, policial civil. Fui em formaturas da PM, os filhos têm orgulho de ver o pai com a farda ali. Meu pai, eu fui, tenho prazer de ter amigos, o Mauro é meu amigo, e é policial civil, os filhos têm orgulho do pai fazer o trabalho disso. Toda criança quer ser o mocinho, nunca o bandido. Parece que no Brasil as coisas sempre são do outro lado, né? Eu tinha muita coisa para perguntar para vocês. 5 minutos é muito pouco. Eu quero só perguntar uma coisa. Eu vou falar agora de plano. Posso deixar só um detalhe? Olha, Plano Nacional de Política de Segurança Pública. Collor teve em 91, o FHC teve em 2002, Lula 2003, 2007, Dilma 2012, 2015 e agora Temer 2017. Quer dizer, também não é novidade. A gente vem discutindo lá de trás o plano, sociedade muda, mas a gente não achou a fórmula. Afinal de contas, é muita gente, o Estado brasileiro é muito grande. Mas eu quero fazer uma pergunta, aí fechando tudo. Por que é que agora, na segurança pública, se discute tanto, doutora? Eu vou fazer essa pergunta para a senhora. Parece, a senhora não, mas parece que a mulher é um ente frágil. Agora tudo parece que agora é delegacia especial para isso. Eu acho que tem que ter sim, mas está tornando a mulher... Eu vejo que no plano tem, parece um pontuamento, ó, cuidado, ela coitadinha. Não é assim, mulher é forte, né? Mas eu estou vendo muito o lado, não a questão da Lei Maria da Penha, isso eu acho importantíssimo, você tem que qualificar isso. Mas parece que demasiado. A senhora acha que mulher é fraca? Eu acho que as especialidades, as delegacias especializadas, elas não existem só as delegacias especializadas para a mulher. Existem especializadas para todos os crimes praticamente. Crimes eletrônicos, infância e adolescência, crimes contra o consumidor, de homicídio, patrimônio, drogas. Então, em todas as polícias, cada polícia denomina a sua repartição de acordo com os crimes. Se a mulher é um ser frágil, essa foi a pergunta? Porque o Plano Nacional fica contemplando muito essa situação de fragilidade. Não, eu acho que existe... A senhora é um exemplo que mulher é forte. Eu acho que existem mulheres frágeis, homens frágeis, mulheres fortes, homens fortes, crianças frágeis, crianças fortes. Eu acho que não existe... A fragilidade ou a força não é exclusiva da mulher ou do homem. Essa é a minha colocação. Eu queria escutar, porque é um diferencial você ter a primeira mulher no Sindicato dos Delegados. Foi por isso que eu expus. É um prazer recebê-los. Doutor, prazer muito obrigado, eu que agradeço. Vocês são jovens e têm amplo conhecimento, é isso que o Estado precisa. 3 minutos. O Estado precisa. Eu queria escutar vocês se despedindo, né? Temos 3 minutos, aí um pouco para cada um e a gente vai fechar o programa. Eu até gostaria de comentar essa exposição do Dr. Fernando, que justamente
a gente sente um certo desprestígio que não o Estado, mas os governos aplicam sobre o tripé do Estado, né? Que é a segurança, saúde e educação. Isso. Então, bom, precisamos combater o crime? Vamos pagar menos, vamos tirar... Eu vi há 2 semanas ou 3 que o Garra, que é uma polícia especial, né, um departamento especial da Polícia Civil, foi praticamente despejado num galpão no Campo de Marte desativado. Temos agora mais um programa só, então, tem que convidá-los. E o doutor Fernando falou justamente que já não é... Será que já não é hora dos nossos governantes não olharem com outro olhar para isso? Eu gostaria até de colocar o seguinte, já é passada desta hora dos governantes tomarem para si a responsabilidade da reconstrução do nosso país. Eu acho que isso que eu gostaria de pontuar para o doutor Fernando, que foi muito bem colocado. Doutor Fernando, só para se despedir e depois vou deixar a doutora Raquel. Eu quero agradecer o doutor Alexandre, é uma honra estar aqui com você, é uma honra estar com o doutor Siglione também. Para nós é um prestígio. Eu só queria dizer, assim, para terminar, né, para colocar que a Coreia do Sul, na verdade, em 1970, ela tinha um PIB menor do que o Brasil, não é? E hoje ela é considerada um país de primeiro mundo. E a pergunta que se faz é, por que a Coreia do Sul, de fato, virou hoje um país de primeiro mundo e na década de 70, ontem praticamente, ela estava abaixo do Brasil, nesse tocante de economia? Muito porque valorizou os professores, educação. Principalmente a educação. O investimento deles em educação foi tão grande, foi tão evidente, que toda a população inteligente, as pessoas que realmente conseguiam virar a nata intelectual, queriam ser professores. Então, talvez, e eu defendo muito a educação, eu acho que os professores são realmente os verdadeiros sábios, os orientadores de todos nós. Mas não só os professores, mas principalmente a área de segurança, educação e saúde, nós precisamos sim investir. Se o Estado é mínimo ou se o Estado é máximo, o que importa é investir nessas 3 áreas. E é isso que nós gostaríamos de ver daqui para frente, se Deus permitir. Né? Exatamente. Doutora? Doutor Siglione, doutor Fernando, doutor Alexandre, só quero falar que foi uma imensa honra e um privilégio poder participar de um debate tão rico. Muito obrigada. Eu fico feliz em ver jovens. Eu quero dizer que o doutor Lira, né, o nosso presidente, hoje é dia 15, dia da escola. Né? Sem educação não há futuro. Né? O futuro do nosso Brasil é e sempre será, e agora mais do que nunca, pela educação. Esse luto aqui é um luto por lutar mesmo, é um luto pela educação, um luto pela segurança, é um lutar pela vida de vocês. Então, eu acho muito válido isso, porque o brasileiro tem que lutar muito agora. O momento é decisivo e a decisão está nas suas mãos. Vamos terminar com imagens do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês que participaram do Questão de Justiça. Acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. As estatísticas mostram que, no passado, o Rio já teve mais assassinatos, por exemplo. Mas na era das redes sociais, as cenas de terror se multiplicam. Os bandidos se exibem como se não houvesse lei. Têm armas que antes não tinham, enfrentam uma polícia sucateada, debocham de um governo sem dinheiro e matam qualquer um, bebê, grávida, policial. O interventor general Braga Neto vai comandar a segurança pública do Rio e, para isso, usará as Forças Armadas. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Por lei, as tropas não podem prender se não forem flagrante, porque elas não têm poder de polícia. A intervenção chega depois de 2017 ter batido recordes. Foram 230.450 assaltos, somando-se todos os tipos de roubos. Você vai ver agora o raio-x do que aconteceu na segurança pública do Rio nos últimos 10 anos e o que espera pelo interventor. Primeiro, os policiais. Usando dados de 2016,